Olá, meu nome é Gisele Mirabai. Eu estou aqui dando essa aula sobre construção de cenário. Estou aqui como escritora e autora da série de livros sobre as guerreiras de Gaia e quero contar um pouquinho sobre a construção de cenário desse universo de fantasia. Quando eu fui escrever Guerreiras de Gaia, o livro 1, para mim sempre era muito importante criar essa terra, criar esse cenário. Então, eu parti de um estado, que era, vou dizer, um estado de jardim. E eu queria que a personagem partisse desse estado de jardim em contraposição à vida numa cidade grande, com trânsito, com buzina, com guindaste que ela tinha e o que aconteceria com esse estado da personagem se ela estivesse num jardim. Então, para ir estabelecendo esse estado, eu fui desenvolvendo esse jardim. Eu vi, na época ainda era bem início de internet, mas eu acompanhei numa revista uma reportagem sobre esse Jardin de Boucherie, que é um jardim em Vancouver, no Canadá, e eu ia descrevendo aquele jardim, né? Ele ia me inspirando para que eu descrevesse os bosques, as árvores, as passagens entre riachos, entre flores. E isso me inspirou a abrir esse estado de personagem para se abrir para uma relação com uma natureza, só que ainda uma natureza domesticada. E eu queria que ela fosse adentrando a partir desse jardim cada vez mais numa natureza mais selvagem, digamos assim, uma natureza mais intocada pela mão humana. Então, o que eu fiz? Como eu sempre gostei muito do universo oriental, do universo budista, do universo do Tao, do Yin Yang, eu criei essa terra como uma mandala, na qual o casarão é o centro de Gayatri-Mann, a casa leste é esse jardim, pelo qual não apenas a protagonista, Kitara, entra, mas também suas companheiras, que se tornaram as guerreiras de Gaia. Elas passam por essa casa leste, que é esse jardim, vão ao sul, que é a casa fria, que é a casa do peixe, que é a casa da praia, vão ao oeste, que é a casa das tecnologias, é a casa dos ventos, é a casa das grandes planícies, e vão ao norte, que é a casa da floresta. O casarão é o centro e o livro deveria se passar como um jogo por todas essas casas, aumentando o nível de dificuldade do desafio dessas personagens para se tornarem as guerreiras de Gaia e ao mesmo tempo esses biomas, esses ecossistemas trazendo as aventuras, né, e os personagens que elas conheceriam ali. Então, a história 1 do livro 1 de Guerreiras de Gaia é assim: Kitara, ela tá na sua casa, numa cidade grande, vivendo aqueles barulhos, buzinas, trânsito, perigos urbanos, e ela tá voltando inclusive para a casa da escola dentro de um ônibus, e então ela acha, sem querer, por acaso, uma caixinha no assento do ônibus que ela abre e é para ela. Tem um recado que é para ela e tem um pedaço de uma pedra num cordão como um amuleto escrito para você, Kitara. E ela, a partir dessa situação inusitada, ela vai em busca de explicações e acaba encontrando uma a uma das outras personagens, que é Dedê, Felícia, Laila e Luá. Por fim, elas juntam essas pedras que formam o planeta Terra e aí a missão delas é revelada, que é viver essas férias em Gayatri-Mann, digamos assim. É uma convocação para que elas aprendam com que elas aprendam com os Jedegaias, que são os mestres que eles já viveram nesse planeta e eles estão voltando porque eles estão vendo o que está acontecendo e eles querem passar conhecimentos ancestrais para elas, porque os metazeus estão cada vez mais em destruição desse planeta. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então eu queria criar esse lugar, essa terra, que é como se fosse muitas aspas, tá? Uma colônia de férias, uma vivência. E é uma terra que acontece dentro da própria terra, só que uma outra dimensão. Então eu chamei esse lugar comum de onde Kitara
e as suas companheiras estão vindo de cotidiano, que seria o nosso dia a dia. A gente trabalha, a gente vai para a escola, a gente se alimenta, a gente dorme, a gente se irrita, a gente chora, a gente vive, né, a nossa vida cotidiana. E elas vão do cotidiano para Gayatri-Man. Então, para construir essa terra, a primeira decisão que eu fiz foi essa. Tinha que se contrapor com a realidade, que eu queria fazer mais uma terra que fosse um estado, a construção de um estado que fosse aumentando dentro das personagens. Então elas estão nessa terra comum, que é o cotidiano onde a gente vive, elas são convocadas para Gayatri-Man e aí eu tive que construir como que se faz essa viagem. É por um transporte comum, é foguete, é navio, é pela força do pensamento. Então eu fui construindo alguns transportes que atravessam essa barreira, né, essa fronteira interdimensional, porque quando elas chegam em Gayatri-Man, o tempo mais é dilatado, como eu tenho repetido nessa coisa do estado da natureza. É um tempo mais dilatado, onde o tempo das árvores importa, onde o tempo dos rios importa, onde o tempo do sol importa. Então, como Gayatri-Man tem esse compromisso com esse estado mais dilatado de natureza, um único dia em Gayatri-Man, ele equivale a 22 dias no cotidiano. Perdão, eu falei errado de novo, vamos lá. Então, como Gayatri-Man tem esse compromisso desse estado mais dilatado com a natureza, de uma escuta mais amplificada, de uma coexistência interespécies mais amplificada, né? Eu vou falar de novo, eu vou começar de novo agora. Então, Gayatri-Man tem esse compromisso com esse estado mais dilatado que a natureza proporciona, né? Então, um dia no cotidiano, que é um dia de tanta pressa, acontece tantas coisas, e a gente trabalha e convive, e come, e dorme, e vê celular, e vê internet, e essa correria. Um único dia equivale a 22 dias em Gayatri-Man, porque em Gayatri-Man a fruição do tempo é no estado mais dilatado, essa coexistência interespécies, com a escuta das árvores, das plantas, dos rios. Então eu tive que determinar, para criar essa terra, né, este cenário, eu tive que determinar tanto como que se chega do estado normal, do cotidiano, para essa terra que tem esse estado mais dilatado, quanto também determinar este tempo. Então foram duas forças que eu considerei: a força do espaço, a força do deslocamento e a força do tempo. Então, na construção de um cenário para uma história, eu acho muito importante, fazendo uma compilação do que a gente falou até aqui, primeiro considerar o objetivo dessa terra. Qual que é o objetivo? O que essa terra exerce sobre as pessoas que estão ali? O que esse cenário exerce sobre essas personagens? E a partir daí você definir tempo e espaço, as duas primeiras grandezas, né? Então Gayatri-Man tem este tempo mais dilatado e tem essa contraposição com o espaço do cotidiano, que é a nossa vida comum, e é preciso algum meio de transporte para lá. Eu não vou dar spoiler sobre o meu livro, mas tem um transporte tecnológico desenvolvido pelo GD Gaias, que é o Super Mosquetão. Mas também existem outras formas de chegar a Gayatri-Man, e essa é também uma parte da narrativa, como que cada personagem chega até essa terra, tá? Agora, voltando a falar da construção da terra em si. Como eu disse, Gayatri-Man, ela tem um casarão no centro, e a partir desse casarão eu defini as 4 coordenadas, né, de norte, leste, sul e oeste. E a partir dali eu queria trabalhar um ecossistema diferente para aumentar a dificuldade e a interação das personagens com o ecossistema. Então, só aqui uma pausa que eu me lembro bem, quando eu estava criando essa terra e o norte é um norte quente de floresta, uma pessoa me disse: não, mas o norte normalmente na fantasia ele é frio. Ela deu o exemplo de Game of Thrones, falando que a casa norte é a casa fria, da neve, mas eu fiz muita questão de partir de uma terra de onde eu moro, que é no sul global, no hemisfério sul. Então, a partir de onde eu estou, que é na região do sudeste do Brasil,
o sul é frio, são praias que levam em direção ao gelo, que é a Antártida. O leste são jardins, né, que envolvem mais tecnologias. O oeste são grandes planícies, tem uma questão pantanosa também, né, que a gente tem ali o Pantanal. E o norte é como se fosse a floresta amazônica. Eu criei uma terra ficcional, mas teve uma base de algo, de um valor que eu acredito, de um propósito que eu acredito, que era contar o universo de fantasia a partir do sul global. Então, isso tudo eu fui levando em consideração, mas também amplificando para questões planetárias. É como se a Terra que eu tivesse criado, ela estivesse partindo desse sul global, mas também olhando todo um planeta, né? Então, por exemplo, na Casa Leste, onde tem esse jardim, tem uma questão também da meditação, tem uma questão de um estado interior, já que é um treinamento de guerra que elas estão fazendo, né? De um estado interior de trabalhar sua mente para um estado de equilíbrio, de concentração, muito inspirado no budismo e nessa inspiração das práticas meditativas, onde as meninas, né, as personagens, elas têm que se colocar, sentar em flor de lótus e se colocar em estado de meditação, praticar o que não é fácil, para daí começar a desenvolver esse talento, digamos assim, né? Essa vocação que elas têm para cuidar de Gaia. Então elas vão atravessando essas terras. No livro 1, Guerreiras de Gaia, primeiro elas vão a norte, que é a floresta, e aí elas têm um primeiro aprendizado muito forte de coexistência interespécies. Elas têm, por exemplo, um desafio que não se pode matar nem os mosquitos. Então imagina, elas numa floresta e não pode fazer nem isso. Então tem uma primeira escuta ali das árvores, de como saber escutar os animais que estão ali, de como saber escutar este local para que elas saibam atravessá-lo, né? Amistando, criando amizade com esses outros seres viventes não humanos. Depois elas vão para oeste, onde eu quis trazer também uma ideia dessas grandes planícies, mas que também são muito desmatadas. Então tem uma coisa ali, em Gayatri-Mantra tem digamos, uma inspiração, uma triste inspiração dessa terra desmatada pelo agronegócio, pela pecuária. Mas como eu queria coexistir, as coisas têm ali também galpões de tecnologia GD Gaia, que os GD Gaias têm desenvolvido, acreditando que é possível conviver, o cuidado com a natureza, com a questão tecnológica. Partindo do mundo como ele está agora, né? Eles acreditam que é possível coexistir, não com o lucro sem fim, mas com a coexistência com a tecnologia, uma tecnologia a favor dessa preservação desses biomas, né? Da preservação dessa natureza e da nossa atmosfera. Então eu trouxe como esse bioma é um bioma de planícies ali, que é a Casa Oeste, se chama Casa da Colina, eu trouxe tanto essa questão desse equilíbrio, né, com a tecnologia, como também um horizonte que leva a colinas e montanhas inspirada nos Andes. Tem uma coisa da planície que leva a uma grande cordilheira. No primeiro livro ela só vem a primeira colina, né, que é a colina azul-violeta, mas tem uma questão de grandes horizontes, de subir montanhas, de aprendizados onde se sobe e desce montanhas. Eu queria sempre aproveitar esses biomas para o desenvolvimento delas e como que elas podem ir colocando em prática, primeiro essa meditação, depois essa convivência interespécies e agora essa questão de subir montanhas, descer montanhas e como que elas vão colocando esse corpo delas, né, ativando esse corpo, como que elas podem mover esse corpo para um planeta mais equilibrado. Lembrando que a gente é a natureza, né, nosso corpo é a natureza. E daí elas vão para o sul, que é a Casa do Peixe,
que é, como eu tinha dito, essa casa fria, essa casa dessas praias que levam a um lugar de muita neve. E elas têm ali um aprendizado de escassez, digamos assim. Por quê? Porque eu trabalhei em um bioma que é muita areia e mar. Então, assim, para se alimentar, elas vão ter que se conectar ao mar, vão ter que se conectar aos peixes, elas vão ter que aprender a não ter o alimento quando ele não tiver, a não ter água quando ele não tiver. É uma parte muito difícil do desafio delas, mas muito importante para elas compreenderem como o corpo delas está conectado, né? A essa natureza, como que eu sempre brinco, eu sempre falo essa expressão, é muito importante. Se você está comendo uma batata frita, vamos entender de onde a batata vem. É um bom ponto de partida, porque a gente só está aqui no dia a dia comendo e não sabe de onde vem esse alimento, a gente não sabe de onde vem as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, nessa casa ali do peixe, que é essa casa mais fria, uma casa mais dura, mais desafiadora, era um aprendizado de entender como esse corpo delas, como essa mente delas se conecta a esse bioma no sentido do sobreviver, do viver neste mundo, né? O que passa pela alimentação, pelo sono, é mais difícil ali um lugar para encontrar um bom sono. E eu quis também trabalhar essa questão das expedições, né, para a Antártida, onde você precisa viver esse bioma que fala mais alto do que você, e você precisa se adaptar a ele. Porque uma outra ideia que eu trago toda essa série, né, das Guerreiras de Gaia, é isso, é um aprendizado que você olha para o céu, você sente o vento, você olha as árvores, as plantas, e você sabe se a chuva está chegando ou não. Normalmente na cidade a gente vê o céu ficando cinza, escuta um trovão e a chuva já cai. E a gente mal conseguiu se programar para aquele dia. Às vezes a gente acorda, nossa, estava quente, depois ficou frio. E em Gayatmã todos aprendem a escutar essa natureza. Então eles sabem se vai chover dias antes, porque eles estão sentindo vento, eles estão sentindo cheiros, eles estão escutando. Então essa é uma ferramenta principal desse aprendizado. Neste livro 2, Gayatmã, elas continuam nessa mesma terra. Só que todos esses desafios que eu falei, eles se aprofundam ainda mais. Não apenas os desafios, mas também essas comunicações, interrelações com a terra. Tem uma frase do Bruno Latour que eu tenho usado muito, que é como se o cenário tivesse subido ao palco para compartilhar a cena com os atores. Então, em Gayatmã, que é o livro 2 dessa série, eu queria não apenas que esses biomas apresentassem desafios para as personagens, mas que ele atuasse também como as personagens. Isso é algo que eu tenho pensado, é um pensamento em processo, né? Mas, por exemplo, essa floresta não é mais sobre só escutar o vento, as folhas, os animais, mas é uma escuta mais profunda. Então, em Gayatmã, elas começam a escutar o canto das árvores. Essas árvores cantando, como essas árvores sentem as coisas que acontecem com esse planeta. Por exemplo, se as árvores da frente são desmatadas, as árvores de trás, elas se contorcem, elas lamentam. Então, elas aprendem a escutar esse canto das árvores, essa voz das árvores. E não é uma voz falada, mas são árvores se manifestando o que também está acontecendo aqui. E a mesma coisa com mudanças radicais de atmosfera. Porque se no livro 1 elas viviam o que aquele bioma prometia em termos de clima, em termos de estações, agora no livro 2 isso já vira uma bagunça. Porque se elas estão num lugar que era para estar frio, de repente está muito sol, e como que isso interfere no humor. Porque outra frase aqui que eu vou trazer do Conway também, né, um estudioso do clima, essa frase é do Bruno Latour, a atmosfera somos nós. Então, nós somos essa atmosfera. E aí, se o clima muda, se o clima está em desequilíbrio, nós também ficamos em desequilíbrio. As árvores ficam.
as águas ficam. Então, nesse livro 2, eu fiz muita questão de dar voz a esse cenário, né? Pelo menos tentar. Então, sobre construção de cenário, o que a gente está vendo nessa primeira aula é isso. Como que um cenário pode ser mais do que apenas um pano de fundo para a história das protagonistas? Como que a gente constrói, na prática, um cenário vivo? E é isso que a gente vai falar na aula 2. Eu aguardo vocês. Muito obrigada e até lá!